paz do Senhor, esse é o nosso canal PR Samuel Góes, e no vídeo de hoje eu quero mostrar para você três posturas, três dicas importantes para você extrair o máximo dos seus livros. Se você quer aprender dicas importantes de como melhorar a sua leitura e de como extrair o máximo dos seus livros nos seus estudos, no processo de aprendizado, esse vídeo é para você. Antes de mais nada, quero mandar um abraço aos nossos patrocinadores, irmão Aldo, a irmã Vânia, a irmã Francisca Góes, meu pai, que Deus abençoe todos vocês. E você também pode ser um patrocinador. Aqui na descrição eu vou deixar aqui os nossos dados, onde você pode estar ajudando o nosso canal. Através da sua ajuda, nós conseguimos adquirir bons materiais, resumimos eles e conseguimos fazer um material que possa ser proveitoso para a cristandade. Que Deus abençoe a sua vida e vamos à vinheta e logo depois ao que interessa. Ok, então, essas três posturas são importantes para todos aqueles que desejam aprender um pouco mais sobre teologia. Não somente sobre teologia, mas isso daqui é no geral. Você precisa desses pontos aqui. A primeira postura, a primeira dica que eu tenho para trazer aos irmãos sobre como extrair o melhor dos seus livros, nos seus estudos, no processo de aprendizado, se baseia em três fatores. O primeiro deles é a humildade. Irmãos, a humildade é muito importante no aprendizado. Nós precisamos ter uma postura de humildade se quisermos aprender uns com os outros. Existem pessoas que se julgam ser de mais idade, não todos, alguns, né, que pelo fato de já terem vivido tanto, acham que não tem mais nada o que aprender. Mas todos nós temos que aprender. Eu gosto de uma frase que diz que quando deixamos de aprender, já começamos a morrer. E eu tomo essa frase para mim porque por mais que eu tenha algum tempo nos estudos da teologia, eu sempre estou aprendendo alguma coisa com alguém. E às vezes aprendo tanto com quem não sabe tanto quanto eu, né? Não me julgo ser o sabichão, mas quando eu percebo alguma pessoa que tem um pouquinho de conhecimento a menos que eu percebo que eu aprendo com eles, né? Isso é uma postura que você precisa ter se quiser aprender. Essa é a primeiro ponto, o primeiro fator nessa primeira postura. O outro exemplo, ainda nesse primeiro fator, é que todos nós dependemos uns dos outros. Por exemplo, o médico, por mais que ele tenha sua formação acadêmica, seus diplomas de pós, mestrado, doutorado, enfim, PhD, por mais que ele tenha todos esses diplomas, quando um carro dele der algum tipo de problema, ele vai recorrer a alguém que tem algum conhecimento naquela área. E assim, vice-versa, o mecânico, por sua vez, ele pode montar e desmontar com uma maior facilidade, que a nós é algo do outro mundo, né? Essa prática. No entanto, ele vai recorrer a alguém que detém daquele conhecimento na área da saúde ou em outra área. O fato é que a questão do conhecimento, há um fator de humildade aí para dependermos uns dos outros, para honrarmos uns aos outros. Esse é o primeiro fator nessa primeira postura, nessa primeira dica, humildade. A outra é a palavra sinceridade. É interessante observar que quem deseja aprender precisa ser sincero. Precisa enfrentar os estudos com muita sinceridade. Não ter medo de aprender, não ter medo de achar que e se eu estudar e desabar o meu mundo. Não, não vai acontecer isso. O que vai acontecer é que você vai se libertar. Existem muitas pessoas que deixam de estudar, principalmente na ala cristã, porque dizem que eu vou deixar de ser mais espiritual. Não, eu vou dizer que não. Eu vou dizer que o máximo que vai acontecer é que a teologia vai afastar o falso fogo, a falsa espiritualidade, a espiritualidade que não é bíblica. Aí sim você vai deixar de lado. Mas a espiritualidade bíblica você vai aprender sim, uma vez que você enfrentar os seus livros, os seus estudos, ok? E é interessante observar que essa questão da palavra sinceridade remonta aos tempos antigos, quando vasos eram confeccionados e esses vasos tinham algumas brechas,
brechas, quando tinham algumas imperfeições, eles colocavam cera. Então, a pessoa que era especialista, que conhecia um pouco mais, quando punha no fogo e a cera derretia, eles, olha, isso daqui não vale isso que você está pedindo. Enfim, há uma outra história, mas uma outra ocasião eu vou falar sobre a questão dos romanos, que a cera parecia ser um tanto transparente e passa a ideia de transparência, algo do tipo. Enfim, o fato é que se você quiser sim ter um proveito melhor nos seus estudos, além da humildade, você precisa ser sincero, você precisa ir para o aprendizado sem reservas. Vá, leia, estude e tente aprender sim. A terceira e última dica na questão da primeira postura é você buscar a verdade. Essa questão de buscar a verdade, a busca pela verdade, é algo fundamental. Por quê? Porque nem tudo que parece é. Um exemplo que eu gosto de mostrar é que se você tomar uma caneca com água e pôr uma haste de ferro, essa caneca transparente, você vai ter uma impressão de que a primeira informação que você tem, pelo menos na parte visual, é que essa haste está torta, sendo que não está. Essa informação visual não condiz com a verdade. Basta você tirar a haste de ferro, derramar a água e colocar o copo transparente ali do lado, e você vai ter separado todos esses itens físicos desse sistema, e você vai confirmar que a haste não está torta. Isso significa dizer que nem tudo que parece é, e nós precisamos averiguar as coisas para ver a veracidade dos fatos. Se esse sistema físico foi tão fácil de passar uma informação que não condiz com a verdade, o que você acha no campo das ideias? O que você acha como será no campo das teorias? Ora, tem muitas teorias que parecem ser interessantes, boas, viáveis, verdadeiras, mas não são. Basta uma avaliação, basta uma análise, um estudo um pouco mais aprofundado, fora do viés político, fora do viés de alienação, e você vai verificar que de fato pode sim ter grande proveito. Essa é o último fator na primeira postura. A segunda postura, segundo Mortimer Adler, um grande pedagogo, é que você precisa classificar os tipos de leitura para você ter mais proveito. Ele classifica da seguinte forma: primeiro, leitura de inspiração, aquilo que te dá motivação, aquilo que inspira você, aquilo que dá um norte para você, que mexe com as suas emoções, também é uma leitura de inspiração, ele chama isso. A segunda classe é a classe informativa, ou seja, um professor ele diz que terá uma prova e te dá um livro para você ler. A maioria dos paradidáticos são assim. Eu não gosto desse livro, mas vai ter que ler para ter a informação suficiente para você fazer uma prova, para você responder algum questionário. No trabalho, por exemplo, o chefe te dá um livro para você fazer algum tipo de atividade ou exercer alguma coisa, e aquele livro não é para lazer, aquele livro não é que você gosta, aquele livro não é interessante para você, mas a título de informativo você precisa daquele livro. Então existe o tipo de leitura que é a informativa. O terceiro tipo de leitura seria o recreativo, aquele que você gosta, a história, o romance, enfim, vários tipos daquilo que você mais gosta, que você faz esse tipo de leitura nas horas vagas. Você senta para descansar um pouco e faz esse tipo de leitura um pouco mais devocional, por assim dizer, não é? E em última classe, é a classe da formação, aquela leitura que vai fazer, vai interagir com o seu eu, vai formar você, você vai aderir àqueles princípios. Isso é de fundamental importância. Essa é a segunda postura que você precisa ter. A segunda dica. A primeira é em termos de postura. Você precisa ter humildade, você precisa ter sinceridade, você precisa buscar a verdade. A segunda dica é classificar os tipos de leitura. No caso, seria 4. Inspiração, informativo, recreativo e aquela de formação, que você vai levar para a sua vida toda, aquelas dicas, aqueles princípios. E por último, eu classifico esse como o método DIC. É isso, D-I-C, DIC. O que seria isso? Você precisa, ao ler
ao classificar tipo de leitura, antes ter a postura de humildade, sinceridade e, enfim, buscar a verdade, você precisa descobrir o que o autor está dizendo. Você precisa interpretar aquilo que está acontecendo no livro. E você precisa criticar, você precisa ter a sua opinião. Uma vez que você usa esse método DIC, ou seja, você descobre o que o livro trata, uma vez que você interpreta as páginas daquele livro, você tem condições de tecer algum tipo de observação, algum tipo de crítica. Você precisa entender primeiro para depois criticar, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Essa é uma dica que eu dou aos meus alunos e espero que você tenha gostado e faça proveito. Até a próxima, se Deus quiser.